depois de destruir todo principado, todo poder, força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Palavra do Senhor. Vamos falar com Deus, pessoal. Vamos pedir a Jesus para abençoar. Estamos pedindo de oração aqui no altar. Pedido de oração. Vou pedir, por gentileza, para vocês estenderem as mãos para o altar, por favor, Jesus. Aqui tem pedido de oração, meu Deus, de pessoas doentes, enfermas, problemáticas, que precisam da tua bênção, do teu milagre, da tua cura e da tua libertação. Queira abençoar o Todo-Poderoso, bom Jesus. Que assim seja, meu Deus, para sempre seja louvado. Apresente as suas duas mãos ao Senhor, diga assim: Jesus, ó meu bom Jesus, dos milagres, agradeço a vós por estar nesta tarde, neste santuário, para louvar a vós, buscar o teu reino, buscar o teu amor e participar, meu Deus, dessa Eucaristia santa e pura, para a edificação da minha vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Diga graças a Deus. Podeis assentar, pessoal. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois é que eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. Espírito enche. Graças a Deus, né? Diga comigo: glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, Santo Amaro, São Paulo, capital. Nós queremos cumprimentar os nossos amigos internautas da internet que acompanham essa transmissão e também aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, pelo Orkut, pelo Twitter e também pelo nosso site www.missãoiavé.com.br. Deus vos abençoe. E sempre lembrando a vocês da internet que nós estamos no nosso santuário realizando as missas às sextas-feiras, a missa de exorcismo, às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513. Você de qualquer parte do Brasil quiser mandar o seu pedido de oração para nós, é só você entrar no seu e-mail e mandar para bispoafonso@uol.com, bispoafonso@uol.com, e nós receberemos então o seu pedido de oração, levaremos para a Gruta Milagrosa do Nosso Senhor Bom Jesus, e nós vamos interceder por você também no monte, rezando por você no monte para Deus abençoar a sua vida, seja a sua empresa, seja a sua família, em nome de Jesus. E você daqui da Zona Sul de São Paulo é o nosso convidado
para estar na celebração, na sexta-feira, principalmente, 9, 3 e 18 horas. Pessoal, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Na semana passada, nós dissemos sobre o Espírito Santo na igreja. Qual é a função, qual é o objetivo. Tá? E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque existe muita confusão, falta de entendimento das pessoas, da igreja, a respeito do Divino Espírito Santo. Nós já aprendemos que é errado a pessoa dizer assim, fulano foi batizado e está falando na língua, na língua dos anjos. Apesar que tem canções que falam na língua dos anjos, apesar que tem canções que falam em línguas estranhas, mas não é certo. Segundo Atos, capítulo 2, versículo adiante, ele diz que essas línguas do Espírito Santo são línguas de fogo. Vamos ver aqui, vou recapitular. Capítulo 2 de Atos, versículo 2. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então, o certo é dizer línguas de fogo. Não é certo você dizer assim, línguas estranhas. Por que não pode dizer línguas estranhas? Por quê? Vamos ver aqui no texto, no capítulo 2 de Atos, por quê? Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, todas as nações. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, maravilharam-se, e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, note bem, os discípulos, quando eles receberam o Divino Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, porque era a festa dos Pentecostes, uma das mais importantes festas dos judeus. Nós já dissemos aqui para vocês que os judeus são um povo de festas. Eles têm festa quase que diariamente, até arrumam motivo para isso. É um povo festivo, um povo festeiro, um povo que está sempre em festas. E nas cerimônias judaicas existem festas e mais festas. E uma dessas festas, que é a festa dos Pentecostes, estavam os turistas, os povos ali em Jerusalém. Porque Jerusalém era uma cidade importante, era uma cidade onde tinha o templo reconstruído de Salomão, e ali um shopping center aberto do mundo de Jerusalém, praticamente não só o local de adoração dos judeus, cerimônias, mas também o local onde as pessoas comercializavam, e as pessoas paravam para conversar. Era um shopping center aberto de Jerusalém há 2000 anos atrás. Então, os povos estavam ali, em Jerusalém, na ocasião após a ressurreição de Nosso Senhor. E então os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas. Então, nós vimos na semana passada que o Espírito Santo, naquele momento, foi derramado para ser os mensageiros da mensagem do Evangelho para as pessoas daquele tempo e naquele momento ali. Então, não havia tanta capacitação de escolas de idioma como existe nos dias de hoje. Naquele tempo não existia o Google Tradutor, não existia a internet, não existia nada do que nós temos hoje à disposição. Você pode falar com qualquer pessoa do mundo, mesmo que você não tenha o conhecimento do idioma, mas o computador vai ajudar a traduzir para você o que a pessoa que você está falando em português, você fala com alemão, o computador vai traduzir para o alemão que você está falando em português, assim sucessivamente. Mas naquele tempo não tinha isso. Foi necessário Deus interferir diretamente, derramar o Espírito Santo, e eles começaram a falar as maravilhas. Aí, olha só, vamos ver aqui, como então todos nós, como profundamente impressionados, manifestaram então a sua admiração. Não são, porventura, estes galileus, todos estes que falam? Como todos nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua das maravilhas desse Jesus Cristo. Veja, então, que o Divino Espírito Santo foi derramado naquele momento, numa especialização, especialmente para evangelizar as pessoas. O Evangelho teve um impulso, teve uma alavanca a partir daquele momento. E hoje, para que o Espírito Santo é derramado na igreja? Bom, nós já respondemos essa pergunta na semana passada, mas vamos recapitular aqui. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo fala sobre o Divino Espírito Santo. A primeira carta aos Coríntios, vamos lá, pessoal, porque tudo é a Bíblia. Você tem que basear na Bíblia para saber das coisas, viu? Bom, vamos lá. Capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Empenhai-vos em procurar a caridade,
Aspirar igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los, consolá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Vou repetir o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, hoje, o Espírito Santo, para que serve o Espírito Santo na igreja? Assim, nesse aspecto da pessoa falar nas línguas, para a edificação individual da pessoa. Houve uma desordem lá na igreja de Coríntios, uma desordem espiritual. As pessoas estavam, então, recebendo o Divino Espírito Santo e estavam, assim, todos falando nas línguas, como no dia do Pentecostes. Paulo tomou conhecimento e Paulo, então, escreveu a carta para Coríntios e ele começou, então, a instruir. Olha, vocês estão fazendo as coisas aí, tudo bem, vocês estão recebendo o Espírito Santo, vocês estão alegres, estão felizes, só que está tendo uma desordem aí, meus irmãos corintianos. Está havendo uma desordem. Vamos ver isso aí. Paulo, então, escreveu essa carta aos Coríntios. Vamos aqui, pessoal, no capítulo 12. Paulo começa, então, a disseminar a doutrina do Espírito Santo na igreja de Coríntios. Capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, há uma pergunta que ficou no ar para respondermos hoje. O falar nas línguas é um dom? É um dom. Vamos ver aqui. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação do Espírito pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. A palavra sob, S-O-B, quer dizer, debaixo dele. Quando eu digo sobre a mesa, então é algo que está acima de alguma coisa, sobre a mesa, ou sobre a cadeira, ou sobre a cama. Quando eu digo sob o telhado, S-O-B, debaixo dele. Então, Paulo está falando aqui sob a ação do Espírito Santo, debaixo da ação do Divino Espírito Santo. Paulo continua falando aqui. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Vamos ao primeiro dom, palavra da sabedoria. Entendeu? O outro, a manifestação do Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. O outro, a palavra da ciência, o dom de falar. Palavra da ciência. Pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A fé é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. A fé. Pelo mesmo Espírito, curar os doentes. Quarto. Pelo mesmo Espírito, o dom de milagres. Quinto. Pelo mesmo Espírito, a profecia. Sexto. O outro, discernimento dos Espíritos. Sete. O outro, variedade de línguas. Então, já estamos vendo aí que falar em variedade de língua é um dom, entendeu? Por fim, a interpretação das línguas. 9 dons. Então, note bem, vamos pela Bíblia. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela começa a falar nas línguas de fogo, como está no Atos 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Quando ela começa a falar nas línguas, que as pessoas comumente, tanto os pentecostais quanto os carismáticos católicos, diz língua dos anjos. Não é língua dos anjos, pessoal. Nós vamos falar língua dos anjos nos céus, quando estiver com Jesus. Quando estiver lá nos céus. São línguas de fogo. Línguas de fogo, como está dizendo a Bíblia. A Bíblia não está dizendo que a pessoa que fala nas línguas do Espírito Santo seja a língua dos anjos. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz línguas de fogo. Então, quando a pessoa ela recebe essa capacitação espiritual de falar, do batismo no Espírito Santo, falar nas línguas,
nas línguas de fogo, então ela praticamente ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora, quando ela fala diversidade de línguas de fogo, aí ela tem o dom de falar nas línguas. Entendeu? Nós vimos aqui no capítulo 12 de Coríntios, que isso aqui é um assunto muito importante para nós meditarmos, porque tanto na igreja, no meio católico, quanto no meio evangélico, está tendo muita confusão sobre isso. E Paulo aqui dá a instrução. Paulo ensina claramente. Então, nós vimos aqui os novos dons espirituais, escrito aqui no capítulo 12. Vamos voltar aqui para o 14 de Coríntios. Vamos voltar aqui para o 14. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, mas desejo que profetizeis. Maior o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a Assembleia receba edificação. Pelo capítulo 14 de Paulo aos Coríntios, nós podemos perceber o seguinte, que a pessoa que é batizada no Espírito Santo fala nas línguas de fogo e mistério com Deus, ela edifica-se a si própria. E quando ela profetiza, ela edifica a igreja. Isso é muito importante você guardar esse detalhe aí. Como Paulo fala aqui no capítulo 14 da carta aos Coríntios. Quando a pessoa fala nas línguas do Espírito, na língua de fogo, edifica-se a si próprio. E quando ele profetiza, edifica a igreja. Como entender isso aí? Paulo ele fala para o pessoal do Corinto, olha, aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia, a igreja. Ora, desejo que todos falem em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Por que Paulo está falando isso? Porque ele mesmo instruiu que a partir do momento que a pessoa profetiza, ela está edificando o quê? A igreja. Então, o cristão ele não pode ser egoísta. Só ele receber a unção, só ele receber o poder, só ele receber a graça, sem ele se preocupar-se com os outros. Tem que haver a preocupação com os outros, é claro. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia, nem ou doutrina? Isso é o capítulo 14 de Paulo, aos Coríntios, versículo 6. Olha o que Paulo pergunta aqui, é uma pergunta que ele faz. Ele faz uma suposição, né? Suponhamos, irmãos, vírgula, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria se a minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? O que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer assim, que se ele chegasse lá em Coríntios falando nas línguas de fogo, ele estava se edificando a si próprio, porém, o povo ia ficar voando, né? Ah, o que ele está falando? Não estou entendendo. Está entendendo, gente? Então, aí é que nós percebemos que se há uma necessidade de se pôr uma ordem na liturgia. É o que se dá aos instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta, a harpa, não produzir sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Ele faz aqui uma analogia, né? Se a trombeta vos der sons confusos, quem vai se preparar para a batalha? Assim também vós, se a vossa língua se profere palavras inteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como que fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de língua e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, sereis um estrangeiro para quem me fala, e será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez, aspirais dos dons espirituais, procurá-los, tê-los em abundância para a edificação da igreja. Paulo mostrou que a profecia, ela serve, a profecia, que é a palavra que vai servir para quê? Para que serve os dons espirituais, fundamentalmente, principalmente a profecia? Paulo mostra aqui nos capítulo 12 e no capítulo 14 de Coríntios que serve para três coisas: para edificar a igreja, para admoestar a igreja e para exortar a igreja. Então, os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, serve para admoestar, exortar e edificar a igreja. Então, se note no que nós estamos dizendo aqui, baseado nos capítulos 12 e 14 de Paulo aos Coríntios, que tem que haver uma doutrinação, uma ordem. O que está acontecendo ultimamente? Um dia desse eu passei em frente a uma igreja católica, apostólica romana, em Tapecerica da Serra. E eu vi lá um show gospel sendo realizado, e os jovens dançando rock, um tipo de dança rock. Praticamente na igreja, né? Na igreja.
dançando rock dentro da igreja. Eu fiquei assim, olhei assim, achei uma coisa muito esquisita, né? Hoje você percebe que tem pessoas realizando assim cerimônias do Espírito Santo, assim, de um ritual completamente diferente daquele que costumeiramente nós conhecemos. Agora a pergunta que vai ficar no ar para respondermos no próximo domingo. Cair no poder de Deus. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Será que quando os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando eles estavam no cenáculo buscando o Espírito Santo, que o nosso Senhor havia dito, olha, meus discípulos, eu vou derramar o Espírito sobre vocês, vocês vão ser os grandes mensageiros da minha palavra, o meu evangelho precisa ser pregado, e eu hei de derramar do meu Espírito sobre vocês, para vocês saírem com poder e autoridade, pregando a minha palavra, rezando o povo, para que as pessoas sejam curadas, libertadas, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que quando os discípulos receberam o Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém, será que eles caíram pelo chão? Poxa, eu recebi o Espírito Santo e começou a falar na talinha e caiu rolando pelo chão. Eles começaram a dançar rock. O que nós estamos percebendo nos nossos dias é que está havendo uma miscelânea, tal qual uma situação semelhante a essa que aconteceu na igreja de Coríntios, e Paulo então chegou e deu a doutrinação, deu a orientação, para que eles colocassem a casa em ordem. E Paulo instruiu aqui. Nos Estados Unidos surgiu um movimento carismático, um movimento no qual as pessoas, ao receber o Espírito Santo, elas caem pelo chão. Aliás, foi em Canadá. Depois que proliferou-se pelos Estados Unidos e chegou já aqui no Brasil. A pergunta que vai ficar no ar, pessoal. Cair do poder de Deus. Isso é sério? Qual é o tipo de dança que se deve fazer dentro das igrejas? Como está acontecendo muitas danças dentro das igrejas, tanto é católica quanto evangélica. Qual é o tipo de dança que é conveniente a pessoa dançar, se é conveniente dançar numa liturgia? Qual é o tipo de dança conveniente dentro do ritmo cristão? Próximo domingo nós vamos falar sobre isso, tá bem? A liturgia de hoje fala da Assunção de Nossa Senhora. Vou colocar aqui, que isso aqui nós estamos no ar. A Assunção de Nossa Senhora. Agora a pergunta. É uma pergunta séria, hein? Nossa Senhora foi assunta aos céus? Será que na Bíblia existe? Quando o Apocalipse fala que abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu a Arca da Aliança. Então apareceu no céu o grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Essa mulher aqui, na tipologia bíblica, é Israel, viu? É Israel. Nós teve o Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, quando dogmatizou o ensino de que Nossa Senhora foi assunta aos céus, ele cita o Apocalipse, capítulo 11, dizendo que essa mulher se referia-se a Maria. Não resta a menor dúvida, pessoal, que Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher interessante, foi uma mulher importante. Mesmo que o anjo não chegasse e dissesse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, todas as gerações lembrarão de ti, mesmo que o anjo não dissesse isso, bastaria sabermos que Maria foi mãe do Salvador para ela ser importante para qualquer ser humano da Terra. Imagine você chegar nos Estados Unidos e conhecer a mãe de Barack Obama, presidente de uma das maiores nações do mundo. Você conhecer, você vai encher o seu pulmão de ar, vai estender as mãos, vai apertar a mão daquela mulher, porque a mãe do presidente da República Norte-Americana, Barack Obama, então você vai se sentir até importante pegar na mão daquela mulher. Poxa, essa mulher, eu estou pegando na mão do presidente Barack Obama. Uma mulher importante. Imagine você pegar na mão de Ayrton Senna, o grande piloto brasileiro, que correu nas pistas da Fórmula 1 do mundo inteiro, que teve vários troféus de vitória da Fórmula 1. Você, puxa,
eu conheci hoje, você vai espalhar, eu conheci a mãe de Ayrton Senna, do piloto brasileiro que deu fama nos pódios do mundo. Poxa, você mesmo vai ficar admirado. E assim sucessivamente, mãe dos grandes homens, das grandes mulheres importantes. Agora pare e pense, você diante de Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, poxa, e teu coração vai sair pela boca. Pegar na mão de Maria, a mãe de Jesus. Não resta a menor dúvida que ela foi e é uma mulher importante. Foi uma grande mulher importante, foi mãe do Senhor. Agora, ela não foi assunto aos céus, não, pessoal. Isso aí foi dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, que foi dogmatizado o dogma, que não é a doutrina, dogma, a declaração do homem acerca de uma verdade, foi dogmatizado que Maria foi assunta aos céus. Quem foi assunta aos céus? Vamos aqui para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, etc. Assim, reunidos eles, interrogaram: Senhor, porventura, agora aqui vai restaurar Israel? Respondeu: não vos pertence a vós saber os tempos, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Versículo 9. Dizendo isso, elevou-se à terra vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhava seus olhares, vendo afastar-se, e eis que apareceram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, né? Que lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para os céus, voltará do mesmo modo que ouviste subir para os céus. A Bíblia diz lá na Carta Universal de São João que no céu testifica o Pai, a Palavra e o Espírito. Pela Bíblia sabemos, pessoal, que nos céus está Jesus, nosso Senhor, o Espírito Santo, nosso Pai, os anjos. Agora, onde estão os santos? No paraíso. Aonde está Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus? No paraíso, aguardando a ressurreição. Eu te provo na Bíblia. Na Bíblia você pode, na palavra de Deus, Maria, ela está aguardando ressurreição. A Maria não foi assunta aos céus, como está dizendo a liturgia de hoje. Essa liturgia é do mundo inteiro, viu, pessoal? Essa que está nas minhas mãos aqui, ó. A liturgia de hoje, que diz que Maria foi assunta aos céus. Está no Vaticano, está em todas as igrejas do mundo. Essa liturgia que está nas minhas mãos. E está dizendo que a assunção de Nossa Senhora, ainda tem um desenho ainda, né? Ainda tem um desenho. E essa Bíblia que está sustentando aqui o computador, também tem um desenho assim, igual a esse que está aqui de hoje, né? Maria assunta aos céus. Ela não foi assunta aos céus, viu, pessoal? Quem está nos céus é Jesus Cristo, que venceu a morte, pecado e inferno. Maria aguarda a ressurreição. Vamos ficar com a Bíblia e não com dogma, tá bem? Dogma não. Palavra de Deus, sim. O dogma é a declaração do homem acerca de uma verdade. O dogma, podemos, pelos os dogmas que eu conheço, 90% deles são heresias. Heresias, entendeu? 90% dos dogmas. Nós vivemos num país democrático, de regime democrático, nós temos a liberdade religiosa de crer, de aceitar e de descrer e de rejeitar. O indivíduo ele pode crer em Deus, nosso Senhor, aqui no Brasil, como também ele pode descrer que Deus não existe. Liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Entendeu? E você não é obrigado a aceitar heresia, você está convidado a aceitar a palavra de Deus, viu? Por isso que agora em setembro nós vamos iniciar a leitura da Bíblia. Vamos pedir aqui à editora Maria mais Bíblias. Quem não tem vai adquirir com preço tal de troca, né? Nós vamos apenas, só para você possuir a Bíblia, quem não tem. E nós vamos começar a leitura da Bíblia nesse mês que vem, de setembro, de Gênesis a Apocalipse. 73 livros da Bíblia nós leremos, tá bem, pessoal? 3 capítulos por dia, só podendo faltar um dia da semana. Então, eu já estou, desde já, hoje é dia 18 de agosto, né? 18 de agosto, Berenice. Nós estamos, então, anunciando, desde já, estamos anunciando para você, anunciando que nós vamos começar a leitura da Bíblia, para todo mundo ler a palavra de Deus, para você não ser enganado por heresia e nem por mentira nenhuma, viu? Em nome de Jesus, assim seja. Lembrando que nesta terça-feira nós teremos a penitência, eu vou estar no monte intercedendo pelas pessoas que estão em tratamento espiritual na gruta, né?
E quarta-feira, às 18 horas, nós teremos aqui o grupo de oração, onde estamos ensinando táticas de evangelização, estamos ensinando coisas interessantes da palavra de Deus, para você se interessar